Bom, pessoal, agora falar um pouco sobre a era industrial também. Isso daí é o tema 2 da apostila de vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a parte da evolução, né, da era industrial. Então, começou tudo com ele, com James Watt, tá? Isso lá no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, que é essa máquina aqui, eu demonstrei ontem, né, semelhante a isso daqui. E aí, a atividade humana foi quando passou a ser substituída, principalmente na parte de tecelagem, né? Os artesãos, eles passaram a ser substituídos pelas fábricas, né? É, óbvio, porque aí passou a ter também uma capacidade produtiva maior. Então, quando nós falamos sobre a produção fabril, né, nas fábricas, passou a exigir algumas coisas. Então, primeiro, escala de produção, a gente passou a ter uma capacidade maior e aí automaticamente começou a ter mais oportunidades. Padronização dos produtos, né? Porque até então não tinha produtos padronizados. Racionalização dos processos de produção. Lembra da racionalização que nós falamos no vídeo anterior? E a padronização dos componentes, isso veio posterior, que começou lá com as espingardas do exército, né? Então, quando nós antigamente não tinha aquela padronização, eles passaram a perceber que se eles padronizassem alguns componentes que faziam parte daquele determinado produto, eles podiam fazer um produto sempre padronizado também. Era só montar e aí conseguia fazer o produto de maneira padronizada. E também, posteriormente, isso daqui eu estou falando da evolução, não foi tudo na mesma época, a partir da padronização aqui, começaram a investir também em projetos com desenhos e croquis de produtos. Então, eles desenhavam, eles projetavam antes de fazer, né? Então, começou a fazer tudo isso, fez parte da evolução da era industrial, tá bom? Aqui, então, é o exemplo da máquina a vapor, e aí começamos a falar um pouco mais sobre a evolução. Aqui no século XIX, a produção industrial ela começou com o capitalismo a ter a permitir que viesse algumas invenções, né? E acabaram se transformando em produtos comerciais. Tem vários produtos que nós utilizamos até hoje que foram inventados aqui no século XIX. Quando chegou no século XX, o Taylor, né? Ele surgiu com a chamada administração científica. E ele chamava muita atenção sobre o desperdício na produção industrial, né? Posteriormente veio Henry Ford, né? Também no século XX, que ele começou a olhar que era possível fazer uma linha de montagem seriada. E aí ele conseguiu começar a fazer veículos, automóveis, produzindo em massa. E quando ele começou a produzir em massa, ele começou a perceber que os custos eram reduzidos bem significativamente e ele conseguia oferecer e vender carros que até então eram coisas mais caras, né, eram veículos caros. Ele começou a vender, a perceber que dava para vender por valores menores e, consequentemente, vendendo mais barato, ele conseguia vender mais também, porque começou a ser mais acessível, né? Não era algo personalizado, ele começou a produzir por linha de montagem, né? Então era basicamente isso. E aí depois disso veio a engenharia industrial e aí começou a fazer algumas alterações, né, algumas adaptações, trabalhando desde arranjo físico das instalações, processo, fluxo de produção, estudo de tempo e movimento, produtividade, planejamento, lembra lá atrás que nós falamos também sobre planejamento e controle da produção, manutenção, abastecimento e estoque, vocês viram até em logística também, né, que o estoque, se mal planejado, ele acaba gerando prejuízo à empresa. E isso tudo começou a ser pensado a partir dessa época, né? E aí, depois disso, acabou vindo o toyotismo também, tá? Isso daqui é um pouco sobre quem foi Taylor, né? Então, ele foi conhecido como o pai da administração científica. Aqui tem um pouco sobre a história dele nesse slide. E aí, ele trouxe o chamado Taylorismo, né? Que é bem conhecido no meio da administração. Então, estes itens aqui são relacionados ao Taylorismo. Então ele defendia o quê? Que tinha que elevar a produção industrial em menor tempo possível. Então, produzir mais em menos tempo. Aperfeiçoar o trabalho, então capacitar as pessoas, né? Cada operário realizaria apenas uma atividade, não era aquela coisa dinâmica que é exigida hoje. Então, eu faço
eu fico aqui colocando parafuso, então eu vou ficar colocando parafuso. Só que com isso vinha a padronização do trabalho também e controle da linha de produção. Ele defendia tudo isso e defendia o rendimento máximo do trabalhador. Só que com isso, você tendo que levar a produção, aperfeiçoar o trabalho, exigir mais do operário, você tinha também que criar políticas de motivação. Então, desde melhoria de salário, redução de jornadas, descansos semanais, isso tudo era pensado também no Taylorismo. E aí a necessidade de quem planeja e gerencia. Então, é a cabeça pensante de todo o processo, tá? Que é a força intelectual. Posteriormente veio Fayol, né? Que é esse senhor, ele nasceu em 1841, tá? Lá em Istambul, e acabou falecendo em Paris. Então ele veio com a teoria clássica da administração, que ela caracteriza por quê? Pela ênfase na estrutura organizacional, né? Então, ele relacionou o quê? 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar, complementando aquilo que Taylor já defendia. Então ele veio com a divisão do trabalho, né, para você especializar mais ainda o funcionário, desde a hierarquia até o operário, então não somente lá o operário. Ele veio com autoridade e responsabilidade, né? Então a autoridade é o direito dos superiores, então ele entende que quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, bem essa história mesmo. Unidade de comando era uma coisa centralizada, era uma gestão, uma liderança centralizadora. Era uma única pessoa que acabava dando as ordens, tá? Unidade de direção, então era um controle único, é possibilitado com a aplicação de um plano para o grupo de atividades com os mesmos objetivos, tá? Disciplina, óbvio, se você não tiver disciplina, a coisa acaba ficando gerando um caos. Prevalência dos interesses gerais, isso daí também era bem interessante, porque você tinha que pensar no todo, não nos interesses individuais. Remuneração, também ele acreditava que tinha que ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da organização também. Tinha que ser algo bom para os dois lados, né? A centralização, as atividades, como eu falei, tinham que ser todas centralizadas. Hierarquia, então, a estrutura hierárquica tinha que ter uma linha de autoridade fixa, não como existe em algumas empresas hoje, que cada mês tem lá uma liderança, né? Tem alguma coisa, alguma pessoa diferente à frente de alguma equipe. Era uma coisa fixa. Ordem, então tinha que ser mantida em toda a organização. Equidade, para quem já teve aula comigo, pode ver que equidade também era muito importante. Então, a diminuição das desigualdades, né? Para uma forma de diminuir a desigualdade também. Estabilidade dos funcionários. Isso era uma coisa que Fayol defendia, porque a rotatividade ele acreditava que trazia um impacto negativo para a empresa, né? Então ele achava que enquanto menos rotatividade, melhor para a empresa, para a instituição. A iniciativa, né? E o espírito de equipe. Tudo isso é o que Fayol defendia. Aqui nesse quadro, pessoal, também tem alguns comparativos entre Taylor e Fayol. É bem interessante. Posteriormente veio o toyotismo, né? E aí ele defendia as seguintes mudanças. Os operários eles passaram a operar em média 5 máquinas cada um. E os empregados passaram a desempenhar as tarefas anteriormente atribuídas aos supervisores, engenheiros e especialistas. Então eles passaram, né, das lideranças, dos engenheiros, alguns empregados, lógico que algumas coisas eram privativas deles, para os empregados, né? E aí começamos a pensar em qualidade, círculos de controle de qualidade. Então o controle de qualidade começou a ser pensado também. E aí foram instituídas as linhas de montagem em equipes e a política de incentivo à produtividade, com emprego vitalício e participação nos lucros, para quem teve cargos e salários aí também, com certeza vai lembrar um pouco disso. Aqui, pessoal, é um comparativo entre as duas linhas de montagem, né? O Fordismo e o Toyotismo. Então, uma coisa bem interessante, eu pedi para vocês também dar uma verificada, mas olha só que interessante, isso daqui, ó. O operário modelo era aquele que obedecia às diretrizes no Fordismo. Já no Toyotismo era aquele que identificava
o problema. E olha o item, que é o item 4. E olha o item 1. Os defeitos no produto só eram identificados no final da linha de produção. Olha só, gente, você fazia todo o processo de produção, chegava no final e falava, ih, deu ruim. Então, eles voltavam e aí ou corrigiam o erro, ou se não tivesse como, tinha que descartar. Já no toyotismo, não. O processo de produção ele já era interrompido a qualquer momento para consertar as falhas. Então, na hora que chegava o produto lá no final, ele já chegava praticamente não, já chegava com controle de qualidade, com a qualidade garantida. E aí são 6 itens que eu peguei aqui de comparação, tá bom? Aqui eu coloquei a mesma coisa como no tema anterior, um exercício voltado para concurso público, questões que foram pedidas em concursos reais, mesmo esqueminha, tá? Tem as respostas aqui também. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula de ontem, dia 17 de junho. Continuo à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar, vocês têm meus contatos ou pelo grupo, tá bom? E eu estou à disposição de vocês. Tenham uma ótima semana, até mais.